Dá para gravar aqui a reunião, tá? Então, pessoal, é o seguinte, hoje a gente vai continuar, vai terminar corrigir os nossos exercícios, né? Se der, a gente já vai começar a discutir alguma coisa sobre as reações químicas, tá? Algumas coisas vocês já sabem, porque já foi explicado, né? Aí a gente tem que trabalhar mais os tipos de reação química, os tipos que existem, com algumas a gente já estudou, já viu, tá? É isso. Aí, talvez eu mande para vocês de tarefa na segunda-feira. Eu não tenho certeza ainda, tá? Mas talvez eu mande de tarefa para entregar exercícios sobre sais e óxidos, certo? Mas eu estou pensando ainda no meu planejamento aqui, vendo como é que eu faço. Se eu mandar o exercício, se eu mandar, ele vai ser avaliativo para entregar, e daí sais e óxidos não caem na prova, tá? Se eu não mandar, daí eu vou fazer uma prova com as 4 funções, tá? E me falem uma coisa, conversaram ontem, deu tudo certo, a conversa foi boa? Deu até passou do horário. Tudo. Ah, é? Passou do horário? Até meio de 15, conversando. Aham, mas foi bom. Deu de esclarecer. Ah, que bom. Tá tudo certo agora. Da minha parte, tá, né? E tem que ver da Luana. Esperamos que as pessoas amadureçam, né? Um pouco, né? Porque é uma questão de amadurecimento mesmo, né? Que esse tipo de coisa é coisa de criança ainda, né? Criança que faz coisas desse tipo, assim, mas é meio infantil, né? Esse tipo de coisa. Mas, enfim, se esclareceram, tá ótimo, tá? Eu queria só, Yasmin, tu já me mandasse aquelas 2 questões? Sim, prof, já mandei ontem. Mandasse ontem. E Uhum. tu, Luana, esqueceu? Eu não sei se eu mandei no Classroom, mas acho que eu posso ter se tirar foto e ter mandado, mas tá aqui. Não, mas não é foto. Tá lá no Classroom, são 2 perguntas, tá? Vai estar aberta, vai estar aberta até. Então, responde lá, Luana. Gente, não dá para a gente ter uma ferramenta e vocês ficar. Eu boto lá no Classroom, daí um me manda por e-mail, o outro manda pelo Classroom, o professor fica desorganizado. A gente usa a ferramenta para se organizar. Vai lá e escreve a tua resposta no Classroom, pronto. Se está aí respondido, estou dando a terceira ou quarta chance que eu estou dando de responder as questões. Já comuniquei, todas as vezes eu comuniquei para a Cíntia, tá? Ela guarda esses comunicados. Porque se acontecer alguma coisa depois de ficar faltando nota, não sei o que, a gente tem como mostrar para o pai que a gente mandou 200 recados, deu 500 chances, não fizeram. Não façam. 2 questões para responder. Se está respondida no caderno, vai lá e digita, pronto, acabou. É a dificuldade, não existe, né? Vamos ser sinceros. Tá, pessoal, então a gente vai começar a corrigir o nosso exercício, tá bom? Se tiver dúvida, não deixem de perguntar, por favor, tá? Que a gente repete a explicação e faz o que tem que fazer, tá? Então, aqui, ó, cite no mínimo 3 características dos ácidos. Quem quer responder? Quem quer responder? Senão eu vou mandar alguém responder. Abre o microfone e responde. Eu posso responder. Não responda. Libera íons positivos, é líquido e forma a tal da reação de neutralização. Os ácidos liberam íons positivos. Que tipo de íon positivo ele sempre libera? Hidrogênio. Isso é importante isso aí, tá? Tem que colocar? Bom,
Por exemplo, numa prova vai ter que colocar hidrogênio? Sim, se for essa pergunta, vamos supor, eu posso perguntar para ti qual a característica, e tu diz isso, só isso, não define um ácido, tá? Porque, por exemplo, tem outras substâncias que têm íons e que também liberam íon, só que não é o hidrogênio. Liberam íons positivos, só que não é o hidrogênio. Então, para ser um ácido, ele tem que, quando é diluído em água, ele tem que liberar o íon positivo, que é o hidrogênio. Isso é extremamente importante, é o que caracteriza o ácido, tá? Outra característica é que a gente viu na aula passada, na anterior, eles neutralizam as bases, né? Então, existe uma reação de neutralização entre ácidos e bases, certo? Sim. Assim como as bases neutralizam os ácidos. Isso é os dois lados, tá? Outra coisa importante, gente, quem botou aí mais alguma coisa diferente do Lins? Eu botei também que eles têm sabor azedo e que conduzem eletricidade quando estão em água. Solução aquosa, isso também é bem importante, bem característico. Sabor azedo, quando em solução aquosa, conduzem corrente elétrica, né? E o que o Lins falou, liberam íons positivo e hidrogênio, tá? Na presença, por exemplo, uma coisa que em laboratório a gente usa muito, se a gente quer saber se um vidro que tem lá sem etiqueta é um ácido ou não. A gente coloca fenolftaleína, tá? E o ácido fica transparente na presença da fenolftaleína, certo? Ele também, outra coisa que é importante colocar, é que eles desidratam a matéria orgânica, tá? Eu vou pedir para a escola, para os funcionários mandarem aqui para casa um pouco de ácido sulfúrico. Vocês vão ver que reação interessante que ocorre, por exemplo, entre açúcar, né, que é a açúcar, a sacarose, que a gente tem, né, e ela se desidrata totalmente na presença do ácido sulfúrico, tá? Então, eu vou ver se eles conseguem trazer o ácido sulfúrico para mim, e aí eu vou mostrar essa experiência aqui para vocês, tá? Semana que vem a gente vai fazer algumas experiências aqui, porque eu vou mostrar aqui, experimentar e mostrar para vocês, porque não tem outro jeito, né? Das reações químicas, tá? Certo, então, sobre as 3 características dos ácidos, né? Podia colocar, como a Estela colocou, sabor azedo, conduz corrente elétrica quando diluído em água, podia colocar mais que libera íons, né, hidrogênio em solução aquosa, podia colocar também que desidrata a matéria orgânica, enfim, qualquer uma dessas, né, escolher 3 dessas e estaria certo. Deixa eu só perguntar uma coisa. Todo mundo fez a tarefa, gente? Eu vi que o Lins fez, a Estela fez. Os outros fizeram também a tarefa? Sim. Ô, velho, Eu não fiz todos os exercícios. o resto, da 8 pra frente, falou que a gente ia fazer em aula. Aí ontem foi corrigindo tá. e aí não completou. Então tá certo. Então tá. É porque eu esqueci, achei que eu tinha pedido mais exercício para vocês. Então tá, então comecem, quem não fez, né? Comecem a fazer a 8, a 9, tem 8, 9, 10, 11 e 12. Tá? Vamos lá? Mas façam a 8 e a 9, depois a gente. 8, 9 e 10. Corrigimos. Senão fica muita coisa, eu fico esperando muito aqui para corrigir. Tá? Então, comecem a 8, a 9 e a 10.
Prof, eu vou entrar ali na página da atividade, daí a minha câmera vai desligar. Ah, tá. Uhum. O Matheus também está aqui, né? Só que eu só estou vendo o cocuruto do Matheus. Só a pontinha da cabecinha. Deixa eu marcar aqui. Também está de câmeras ligadas. Matheus. A Camila não consegue ligar a câmera, Camila? Por quê? Ah, no celular não dá para ligar. Uhum. Aí eu vou comunicar para a Cíntia, tá? Porque essa é uma norma da coordenação agora. E eu fazendo o seguinte: quem abre as câmeras, eu estou anotando todos os dias, todos os alunos que estão abrindo as câmeras. Eu vou considerar a nota de participação, tá? Vamos supor, aquele aluno que, de agora em diante, depois que essa norma foi colocada, mantiver o máximo possível quando puder, por exemplo, a Luana acabou de me dizer, agora eu vou fazer, não dá para manter a câmera perto, tá? Vai ter uma nota, né, de participação, e se vamos supor, se ele participa de todas as aulas com câmera aberta, e eu estou vendo que está trabalhando, etc e tal, ele vai ter um 10 de participação nesse sentido. E isso, com certeza, né, vai ajudar bastante, porque nem sempre a gente consegue um desempenho em exercícios e avaliações, né, a gente gostaria que fosse, certo? E eu considero que estar participando, estar fazendo, mas eu só posso avaliar isso se eu estiver vendo aqui, ó. Vendo que está escrevendo, estou vendo que está atento, estou vendo que está olhando alguma coisa, né? Agora, se não tiver isso, como é que eu vou avaliar esse tipo de coisa, tá? Não que quem tiver com a câmera fechada vá se prejudicar, mas também não vai ter vantagem nenhuma, né? É mais vantajoso estar com as câmeras abertas e mostrando que está trabalhando, tá?
Já terminou, Arthur, tudo? Ah, tá. Tudo bem, só que achei que você já tinha terminado. Ô, Vera, pode ir fazendo o 11 e o 12, que já terminou? Pode, eu vou dar mais uns 5 minutinhos, aí a gente começa a corrigir, tá? Começa a corrigir esse que eu pedi. Essas questões sobre pH, tá? Vocês podem responder lendo aqui a página 66, tá? Só tem uma que vocês vão ter que pesquisar na internet. Mas aí é a 11. Mas as outras duas dá para pesquisar. A outra pode pesquisar aqui no livro mesmo, na página 66. Só um pouquinho. Questão 9, deixa eu ver. A questão 9 tem no livro, não sei. Tem no livro também, Matheus, tá? É só tu ler ali, ó, aqui, ó, na página 65, tá? Quando fala ali sobre as bases, tu pode encontrar alguma coisa, tá? É 65, isso mesmo. Hidróxidos, é a mesma coisa, tá? Base e hidróxido é a mesma coisa.
Vamos corrigir, então, a 8 e a 9? 8, a 9 e 10, né, que eu pedi. Vamos corrigir? Então, vamos embora. O que são bases ou hidróxidos, Thiago? O que tu escreveu? As bases são compostos que, por sua seção iônica, liberam como íon negativo apenas o ânion hidróxido. Apenas o Ânion hidróxido. o ânion hidroxila, né? É que no livro estava hidróxido. Eu confundi. Íon hidróxido? Eu botei, mas eu acho que não então. Mas é hidroxila, tá? Então, as bases são compostos inorgânicos, né? Porque a gente está falando de funções inorgânicas. Então, as bases são compostos inorgânicos, né? E eles, onde um cátion qualquer, né? Se liga a um ânion hidroxila, né? Então, sempre que eu tiver uma base, o ânion vai ser hidroxila, certo? Vai ser OH, certo? Ah, todo mundo fez mais ou menos assim? O que é importante ficar claro? Que as bases apresentam ânion, ou seja, o que é um ânion? É um íon negativo. Qual é o íon negativo das bases? É a hidroxila, é o OH, certo? Então, bases ou hidróxidos, né, são substâncias que se formam a partir de um cátion e um ânion hidroxila. Certo? Todo mundo entendeu? Alguém tem alguma dúvida? Não? Então tá. Vamos passar para a próxima. Pesquise e relate a importância de 3 hidróxidos no nosso dia a dia. Então vamos lá, Bruno. Um hidróxido e a importância dele. Ok. Remédios com hidróxido de magnésio podem curar e neutralizar refluxos. O mesmo pode ser encontrado em laxantes e desodorantes. O NaOH é a soda cáustica, que é usado na fabricação de sabão e de limpezas pesadas. E o hidróxido de amônio é usado na fabricação de amaciantes, tinturas e alisadores de cabelo. Isso mesmo, né? A amônia é usada nas tinturas, nas tintas que a gente usa, vocês não usam, né? Mas às vezes usam também, né? Eu uso bastante tinta, só que a minha tinta não tem amônia, né? Porque a amônia, de certa forma, ainda mais para quem usa bastante, que é o meu caso, né? Que pinta o cabelo constantemente, a amônia não é legal. Então, hoje em dia já existe tinta sem amônia. Mas a amônia ela é muito utilizada para a fabricação de tinta de cabelo, essas coisas todas, né? Outra coisa, o hidróxido que ele falou de magnésio, que é muito usado, né, e que a gente já falou aqui, para combater refluxo, a tal da azia, né, que é excesso de acidez no estômago. Eu não sei se vocês lembram, mas nós estudamos lá no 8º ano, e o nosso estômago produz ácido clorídrico. O ácido clorídrico faz parte do suco gástrico. Quando a gente acumula muito ácido clorídrico no estômago, às vezes a gente começa, quando a gente come demais, ou come e fica muito tempo, vamos supor, se eu tivesse comido muito no café da manhã, e agora eu tô aqui muito tempo, assim, ó, pressionando o estômago, porque a gente fica sentado aqui, né, pode ocorrer refluxo, certo? Se eu comi alguma comida que possa fermentar, né, vai aumentar a acidez do estômago e vai produzir azia ou até mesmo refluxo, que é quando volta, né? E aí, o hidróxido de magnésio que ele estava falando, né, os remédios com hidróxido de magnésio, fazem o quê? Que tipo de reação eles vão fazer no meu estômago? Quem sabe dizer? Salinização. Ele vai neutralizar formando água e sal. Vai neutralizar, exatamente, né? Vai neutralizar formando água e sal. Lembram disso?
a gente viu na outra aula, eu passei até no quadro, né? Então, passei uma reação no quadro de neutralização. Quando eu estou com muita acidez no estômago, eu tomo um hidróxido, que é uma base, que pode ser hidróxido de magnésio, pode ser outro tipo de hidróxido também, né? Esse hidróxido vai fazer o quê? Vai neutralizar aquele ácido que tem lá no meu estômago, né? Vai neutralizar a acidez, formando água e sal, tá? Mais alguém quer falar da sua resposta? Que pesquisou, achou outra coisa? Ah, tá, só um pouquinho. A soda cáustica, o hidróxido de sódio, né? A famosa soda cáustica. Vocês lembram que na nossa Semana da Sustentabilidade foi feito sabão com vocês? Lembra disso, né? Então, o que usaram soda cáustica para fazer o sabão, né? Usaram hidróxido, certo? Foi colocada a soda cáustica dentro da gordura, né? A soda cáustica diluída em água dentro da gordura, né? E ela faz a saponificação, faz aquela gordura se transformar em sabão. Então, é um hidróxido extremamente utilizado, né, pelas pessoas, tá? Mais alguém quer falar a sua resposta? Não. Henrique, o que tu colocou? É da 9 ou já foi para outra? Não, é a 9 ainda. Colocasse alguma coisa diferente? Não, diferente não. Então, vamos para 10. Como é chamada a escala usada para medir a acidez ou a basicidade das substâncias? Até que valores vai esta escala e o que eles representam? Como é que tu fez, Lara? É chamada escala de pH, que geralmente vai de 0 a 14 e representa em 25 graus as soluções de ácidos, que é normalmente menor que 7, de 7. Acabou, só um pouquinho, Lara. Acabou a bateria do teu celular? Gente, deixa eu dar um toque para vocês aqui. A gente vai se preparar, porque assim, vocês se preparam para vir para a aula presencial, não se preparam, né? Vocês organizam o material que vocês têm que levar, alguns esquecem algumas coisas, né? Mas se organizam de certa forma, pegam a mochila, que tem o material dentro, não sei o quê. As aulas online, vocês têm que se preparar vendo exatamente esse outro tipo de material. Botar para carregar o celular, para não ficar sem bateria no meio da aula, né? Essas coisas, né? Ligar antes, ver se está com internet, enfim, todos esses cuidados que são diferentes agora, que vocês têm que ter, tá? Mas, Henrique, é porque tu estava com 2 celulares, né? É o celular que estava com a câmera que acabou a bateria? Porque tu estava com 2, não estava? Ah, tá, entendi. Por isso que tu desligou a tua câmera. Por isso que saiu a tua imagem. Ah, entendi, então. Tá bom. Tá, gente? Então, Lara, a escala de pH vai de 0 a 14 e esses números representam o que mesmo? Os valores que nas soluções ácidas representam os valores de pH, que normalmente são menores que 7. Menores que 7 são soluções ácidas. Maiores que 7 são soluções básicas, são substâncias básicas, né? São hidróxidos, certo? E 7? Água pura, por exemplo, 7. É ácido base, não é? É neutro. É neutro. Ácido base, ou a substância é ácida, ou a substância é básica, é hidróxido. Ou é sal, ou é óxido, né? Mas a escala de pH, ela serve para medir
a acidez ou a basicidade de uma substância. Então, vamos supor, ó, eu estou tomando esse chá aqui, certo? Se eu botar um indicador aqui, ácido-base, tá? E esse chá ficar vermelho, tá? Ele vai ser uma substância ácida. Se o indicador for, por exemplo, o suco do repolho roxo, tá? Se eu botar um pouco de suco de repolho roxo aqui e essa substância ficar azulada, esverdeada, né? Vai ser um hidróxido. Se eu colocar e continuar roxinha, vai ser neutra, certo? Tá? Então, a escala de pH, ela serve para medir a acidez ou a basicidade de uma substância, certo? Então, ela vai de 0 a 14, tá? De 0 a 7, uma substância é ácida, certo? Menor que 7 é ácido. Se eu calcular o pH e ver que ele é 7, 6, 5, 4, 3, é um ácido. Eu estou tendo uma substância ácida. Se eu colocar a solução, medir o pH da solução e apresentar, por exemplo, o número 8, 9, 10, é uma substância básica, é um hidróxido, certo? Se eu colocar 17, é uma substância neutra, tá? Então, o pH, ele indica a basicidade ou a acidez da substância. Quanto menor, vamos supor, pH 6, é uma substância ácida, tá? H5 é mais ácida ainda que o 6. Tá? H4, mais ácida que as outras duas. Certo? Agora, lá nas bases. Uma substância é 6. Desculpa, 8. Uma substância básica. A outra é 9. A outra é 13. Todas são hidróxidos, são bases. Só que mais fraca ou mais forte. As bases, quanto maior o pH das bases, mais fortes elas são. Tá? Os ácidos é o contrário. Quanto menor o pH dos ácidos, tá? Maior a tensão do hidrogeniônica e mais ácido ele é, mais forte ele é. Tá? Só que, gente, uma coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte, assim, ó. Vamos supor, se eu tiver duas substâncias, tem uma aqui e outra aqui. Vou medir o pH. Essa aqui deu 2, certo? Essa aqui, não, deixa eu dar outro exemplo. Essa aqui deu 5, tá? Essa aqui deu 4. Aí eu penso assim, bom, essa eu vou usar qualquer uma das duas, porque a diferença de pH é muito pequena, 4 e 5, não é? Tá? De 4 para 5, aumenta 10 vezes a potência do ácido. Então, um ácido com pH 5, ele é forte. Não é um ácido fraco, é um ácido forte. Mas um ácido com pH 4, ele é 10 vezes mais forte que o ácido com pH 5, entendeu? Então, não dá para a gente achar que, porque está próxima ali na escala do pH, deve ser quase a mesma coisa, 4 e 5. Não é quase a mesma coisa, tá? O 4 é 10 vezes mais forte que o 5, tá? Só para fazer um comparativo, assim. Eu já vi isso em laboratório, tá? Já vi isso em laboratório, quando eu estudava na UFSC, que o estudante pegar um ácido, não tem, tem que ser um ácido de pH 5, mas não tem, vou botar o 4, porque é pertinho. Não, não é pertinho, tá? É muito mais forte, certo? Deu para entender isso? Então tá. Agora, quem não fez ainda, faça o 11 e o 12, tá? A gente tem mais 5 minutos, né?
Terminou tudo, Vitor? Aham, já Ah, fiz a 2. tá. Já terminou? Bruno, Vitor, terminou, Matheus? Terminou? Thiago, Stella, Lins, terminou? Na internet tá a 11, tá muito enrolado na internet, daí não dá para saber. É muita Eu já vou enrolação. explicar. Ah, já vou explicar para vocês. É simples, não é tão. Então Eu vamos ver. entendi também. Tá bom. Mas descobriu que existe um aparelho que mede o pH, que eu não preciso ficar usando indicador, né? Sim. Indicador ácido base. Eu posso usar um aparelho que se chama pHmetro, tá? Alguém entendeu como é que o pHmetro funciona? Eu entendi mais ou menos. Quem que entendeu mais ou menos? Eu. É porque eu pesquisei, aí eu imaginei, né? Aham. O que tu imaginou? Que eu não sei o que significa, mas estava dizendo que é feito por um elétrodo e um potenciômetro. Aí é Um o. eletrodo. Isso. Aí esse eletrodo, ele mergulha na água com esse aparelho, depois dele ser calibrado, estava dizendo ali. Ele é mergulhado na solução, né, na água, no líquido, e ele vai girar e produzir milivolts, que é o que dizia no site também. Vai produzir milivolts e aí vai gerar escala e, tipo, o número que essa solução vai ter, tipo, do 1 ao 7 ou do 8 para cima. Sim, exatamente. Na verdade, são dois eletrodos, né? E é o seguinte, gente, ó, é porque, na verdade, pH, tá, se chama potencial hidrogênio iônico, ou seja, hidrogênio que se torna íon. Para medir, né, esse potencial hidrogênio iônico, eu uso um pHmetro, né? Tem dois eletrodos. Então, ele tem um eletrodo de referência, né? Um outro eletrodo que vai medir a tensão que esses hidrogênios iônicos, tá? Formam na água. Então, ele transforma isso em milivolts, certo? Que é o quê? A unidade que mede a tensão da corrente elétrica, certo? Daí, o que que ele faz? Quanto maior a tensão dentro da água, tá? Menor vai aparecer o número, certo? Porque vai ser um ácido mais forte, tá? A mesma coisa com as bases. Então, se dá um número maior que 7, o eletrodo, eu tenho um eletrodo de referência aqui, que ele é neutro, e aí eu boto o outro vai medir a tensão. Aí, de acordo com o número que dá aqui nesse eletrodo, que está medindo a tensão desses íons que estão dissolvidos na água, tá? A tensão elétrica que eles estão gerando lá dentro.
tá? Ele vai dar um número. E daí, esse número, em relação com o número referência, que vai ser neutro, vai me dar a tensão de hidrogênios que tem ali dissolvido, e esse número é convertido daí na escala de pH, tá? É complicadinho, porque pega a parte elétrica da física sempre, complica um pouco. Mas o que vocês têm que entender? Que existe um aparelho chamado pHmetro, né? Esse aparelho, ele tem 2 eletrodos, né? Um eletrodo de referência, um eletrodo que vai medir a tensão que vai se formar dentro dessa solução onde a substância está, certo? Então, se a tensão for muito grande, vai dar um número menor de pH. Por quê? Porque vai ser um ácido mais forte, tá? Se não for muito grande, vai ser um ácido mais fraco. E ela vai convertendo essa tensão em milivolts, em unidade de milivolts, né? E esses milivolts vão ser convertidos na escala de pH, tá? Não se preocupe, eu não vou pedir isso em prova, é só para vocês conhecerem, saberem que existe o pHmetro que a gente usa muito em laboratório, tá? Eu tenho uma solução lá, eu quero ver se eu preciso de um ácido forte, e claro que em laboratório, geralmente a gente conhece os ácidos que são fortes, né? Mas se a gente quer medir a tensão de uma solução, por exemplo, pH de uma solução, a gente usa o pH, tá? 12. Prof. Já deu tempo da aula. Já deu? Não vai dar para corrigir a 12, então? O que é a 12? A 12 é rapidinho, gente. Ó, o que são indicadores ácido-base? Cite algum deles. O que são indicadores ácidos-base? São substâncias que mudam de cor, tá? Na presença de um ácido ou de uma base, de um ácido ou de um hidróxido. Exemplo, suco de repolho roxo, são naturais, né? Água de feijão, que a gente deixa feijão de molho, água de hibisco, suco de hibisco, aquela flor hibisco. Daí os industriais, azul de bromotimol, fenolftaleína, laranjado de metil. Todos esses são indicadores ácidos bases. São substâncias que mudam de cor na presença de um ácido ou de uma base. Não, Henrique, não é para entregar no Classroom. Esse exercício aqui a gente ia fazer aqui, discutir aqui, corrigir aqui, tá? A única pessoa que tem que me mandar pelo Classroom a respostinha das questões é a minha amiguinha Luana, né? Os outros todos já entregaram, tá bom? Eu vou ficar hoje depois na próxima aula. Isso, faz isso que daí tu fica tranquilo, tá? Beijo, gente, bom final de semana para vocês, tá? Tchau, prof. Tchau, queridos. Tchau. Na semana,